Se você acha que o futebol bonito é exclusivo dos brasileiros, está muito enganado. Esses clipes não são do auge do bruxo, do Neymar e nem do Vini Júnior, mas sim de Yannick Bolasie, o homem que trouxe o melhor do futebol africano para a Inglaterra. Por anos ele foi considerado impossível de defender. Zagueiro, fãs e a mídia não sabia como reagir ao seu talento. E por um tempo, os jornais ingleses chegaram até mesmo a se questionar se ele não era mesmo brasileiro, já que tudo em seu futebol lembrava o estilo daqui. Mas se ele era tão bom assim, por que não conquistou o mundo? Fica comigo nesse vídeo porque é isso que eu vou te contar, a história e a carreira de Yannick Bolasie. Meu nome é João Oliveira, se você é apaixonado por futebol como eu, não deixe de curtir para dar aquela força e de se inscrever no canal, tem vídeo novo toda semana. Agora, de volta pro Bolasie. Imaginem um cara que aos 16 anos não tinha nem treinado numa academia de futebol. O sonho dele, ser rapper. Ele até tentou entrar para um clube, mas depois de 4 meses já estava de saco cheio, já que havia acabado na 5ª divisão inglesa ganhando 20 libras por jogo e um hambúrguer por cada gol. Com isso, Bolasie já estava perto de jogar a toalha e ir trabalhar com seu sogro, até que uma oportunidade inesperada cruzou seu caminho. Apesar de ter começado tarde, Bolasie tinha alguns primos no profissional. Inclusive, um deles jogava no Newcastle. Quando um amigo do primo dele se machucou em Malta, Bolasie ganhou uma chance de ouro, conseguindo um teste e então uma vaga no Floriana. Entediado e sem fazer nada nas horas vagas, ele decidiu começar a gravar seus jogos e postar os melhores momentos no YouTube. Era só um hobby, mas ele mandou os vídeos pro agente do primo, que espalhou por aí. De repente, clubes de toda a Europa queriam Bolasie. Hoffenheim, Southampton e outros, todos malucos para contratar esse talento recém-descoberto. No fim, ele escolheu Plymouth, só para ficar perto de casa. E mesmo o pessoal lá duvidando um pouco dele no começo, não demorou para ele mostrar que era um craque. Ele tinha tudo para brilhar no inglês, mas as coisas não foram tão fáceis. Bolasie começou emprestado para a 4ª divisão no Daean, mas foi logo devolvido. Com o fechamento da janela de transferência se aproximando e sem clube à vista, ironicamente ele foi emprestado por 6 meses justamente ao Rachdane Diamonds, o mesmo clube não profissional que ele tinha largado anos atrás. Quando veio o mercado de inverno, Bolasie conseguiu ser transferido para o Barnet. Lá não só levou seu jogo, mas teve a sorte de Tony Finian, ex-jogador do Crystal Palace e agora agente, estar assistindo. Após o jogo, Finian abordou os pais de Bolasie e prometeu que em 3 anos o faria o jogador da Premier League. Poucos meses depois, Bolasie estava de volta do empréstimo, apenas para ser novamente emprestado, dessa vez para o Bristol City, e por apenas 10 mil libras, uma pinchincha. 8 meses depois, em um jogo crucial contra o Coventry, foi Bolasie que entrou no fim e marcou o gol que quase salvou o time do rebaixamento. Ao fim da temporada, não só foi eleito jovem jogador do ano pelo clube, como também chamou a atenção do Dougie Freedman, goleiro e então técnico do Crystal Palace. O resultado, um ano após sua chegada ao Bristol, por um preço de um carro usado, Bolasie já valia $500 mil de libras. Agora era a hora de Bolasie brilhar e levar o Palace de volta à elite. Quando ele chegou, o clube estava lá embaixo, com 3 derrotas seguidas, a torcida já esperava o pior, ainda mais que o time dependia demais do Zaha. Todo mundo o marcava e o cara mal conseguia jogar. A primeira coisa que Freedman perguntou a Bolasie foi se ele achava que podia chegar no nível de Zaha, e Bolasie disse que seria ainda melhor. Em um mês o cenário já era outro, com Bolasie e Zaha dando nó atrás de nó nas defesas adversárias. O Palace saiu do sufoco e pulou para o topo da tabela, rumo aos playoffs da promoção para a Premier League. Quando chegaram às semifinais do playoff, o Palace estava a 160 minutos de garantir a vaga e ainda não tinha marcado. E foi Bolasie que fez a magia e levou o time para a final. E quando conquistaram o acesso e o título, lá estava ele celebrando com Zaha, sorrindo de orelha a orelha, já que todos percebiam que ele havia se entregue de corpo e alma ao time. Mas tinha um porém, Bolasie não era bom de fazer gol. Ele driblava 3, 4 jogadores fácil, mas na hora do chute errava feio e isolava a bola. E isso começou a preocupar com o acesso para a Premier League. Na primeira temporada na Elite, ele passou a temporada inteira sem fazer um gol sequer. Para qualquer atacante seria o fim da linha, mas o Bolasie não era qualquer um. Naquela temporada mesmo, com o Zaha tendo ido pro United, logo que subiram para a primeira divisão, Bolasie pegou a responsa e carregou o lado criativo do time. E que temporada fizeram! Não só ficaram na Premier League pela primeira vez, como quase entraram no top 10.
A cada jogo ficava mais claro que nenhum defensor conseguia parar o Bolasie. Mas nada naquela temporada superou o que foi chamado de Cristambu. Imaginem só, penúltimo jogo da temporada, o Liverpool precisando de uma vitória com muitos gols contra o Palace para sonhar com o título, faltando só 12 minutos, eles ganhavam por 3-0. E aí veio um show de Bolasie para garantir a virada. Foi um daqueles momentos raros na Premier League, já que um time só conseguiu voltar depois de estar perdendo por 3 gols em 24 de 12 mil partidas. No ano seguinte, mesmo com o retorno de Zaha, o Palace só brilhava quando o Bolasie estava inspirado. Em 10 jogos venceram só 2 e uma dessas vitórias veio de um gol decisivo de Bolasie. Quando os torcedores começaram a se perguntar se aquilo era sorte ou habilidade pura, Bolasie calou a dúvida contra o Tottenham. Pressionado no canto por Eriksen, ele deu uma roleta e lançou a bola por cima dos adversários, deixando o estádio inteiro em silêncio com aquele drible. Com 25 anos e liderando a liga em dribles bem-sucedidos, havia chegado a hora de ir para um time de primeira prateleira. O Tottenham foi o primeiro a entrar na briga e ofereceu 20 milhões de libras por ele. Mas Pardew, sabendo o valor que o Bolasie tinha, jogou alto e disse à imprensa que só aceitaria entre 40 e 60 milhões, um valor que faria de Bolasie o jogador mais caro da liga naquele momento. Na temporada seguinte, Pardew começou a testar Bolasie em uma posição central e os resultados foram surpreendentes. Apesar de não ter marcado nenhum gol jogando como ponta de outubro até o ano novo, nas 3 vezes que jogou centralizado, ele brilhou. Venceu o Liverpool, marcou 2 gols contra o Newcastle e deu assistência no único gol contra o Southampton. Mas justo quando todos pensavam que a melhor forma de Bolasie estava sendo alcançada, ele sofreu uma lesão na coxa. Nos 2 meses sem ele, o time que estava a um passo do top 5 não conseguia ganhar nenhum jogo. Ficou claro que o Bolasie era o coração e a alma da equipe. Na sua volta, com a chance de terminar entre os 7 primeiros já fora de alcance, o objetivo mudou: levar o Palace à Europa pela primeira vez através da FA Cup. Bolasie se entregou totalmente na competição, conquistando um pênalti decisivo nos últimos minutos das quartas de final e marcando o gol que abriu o placar na semi, levando o Palace à final pela segunda vez na história. No dia do jogo parecia um conto de fadas. Crescendo, Bolasie podia ver o estádio de Wembley da janela do seu quarto e, incrivelmente, a final caiu no aniversário de sua mãe, que ainda morava na mesma casa perto do estádio. Levaram o Manchester United para a prorrogação e, mesmo que parecesse ser o destino, a vitória acabou não vindo. No fim, a vitória não veio, mas as ofertas de transferências não pararam de chegar. O Tottenham mostrou interesse, mas Bolasie, torcedor do Arsenal, não estava muito animado com a ideia. A situação mudou quando o Farhad Moshiri comprou o Everton e deu a Ronald Koeman um orçamento de transferências de 100 milhões de libras. Koeman aproveitou a chance e fez uma proposta ao Palace, 35 milhões de libras por Bolasie. Isso fez dele a contratação mais cara da história do Everton e a maior venda do Palace, tornando Bolasie o segundo jogador africano mais caro da história, atrás apenas de Sadio Mané. Confrontado por um repórter sobre medo dos fãs de que ele fosse uma decepção, Bolasie disse que valeria a pena, e no início tudo realmente parecia perfeito. Ele e Lukaku, falando o mesmo dialeto congolês, formavam uma dupla afinada, incompreensível para os adversários. Bolasie contribuiu com 5 gols em apenas 7 partidas, mas tudo mudou em um jogo contra o United, quando num lance com o Martial, ele rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco, uma lesão que muitos consideram o fim de uma carreira. Após 7 meses fora, Bolasie sentiu-se pressionado a voltar antes da hora, passou horas extras no centro de treinamento, mas seu joelho continuava fraco. A chegada de Marco Silva e a contratação de Richarlison relegaram Bolasie ao segundo plano. Descontente, ele foi emprestado ao Aston Villa, Sporting e Middlesbrough, e até jogou na equipe sub-23 do Everton, mas acabou tendo que sair. No total, cada jogo que ele jogou custou ao clube cerca de 1 milhão de libras, mas a história de Bolasie não acabou por aí. Após uma passagem na Turquia mais recente, assinou com o Criciúma, sim, o time aqui do Brasil. Aqui na terra do futebol bonito, o Bolasie parece ter finalmente encontrado um lugar que aprecia e entende seu futebol. No jogo contra o Vasco, ele foi o cara do jogo, com 2 assistências e um gol lindo.
Embora não seja mais a mesma liga e o mesmo salário que recebia no Everton, é bom saber que o craque não vai ser esquecido e que finalmente vai ter uma boa oportunidade para brilhar. E aí, conhecia esse craque? Me responde aqui nos comentários e não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. Valeu galera, muito obrigado, até a próxima, fui!